Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender perguntas que padres, pastores não se propõem a responder e que as pessoas têm dúvidas. Inclusive essa pergunta aqui, ó. O canal, né, porque não é a pessoa que está perguntando, o canal chama Pergunta e Resposta e o canal fala o seguinte: quando estivermos nos céus, eu vou explicar sobre isso, tá? Haverá alguma chance das pessoas cometerem algum tipo de pecado? Se você estiver no céu, haverá alguma chance de você cometer algum tipo de pecado? Haverá alguma consequência? Então é importante falar sobre isso, porque não se é respondido isso dentro das igrejas. Só que antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para você encarecidamente, inscreva-se nesse canal, clique em se inscrever, porque o YouTube está removendo as inscrições. Você precisa verificar se você está inscrito nesse canal. Aproveita, ative o sininho e deixe o seu like para nós tentarmos fazer com que o YouTube entenda que as pessoas gostam desse tipo de conteúdo. E claro, participe do Telegram. Daqui a pouco eu vou lançar um e-book, tá? Que assim, olha, eu acho que eu vou até dar uma prévia. Eu vou até dar uma prévia, tá? Sobre esse e-book aqui. Só para vocês terem uma ideia do que eu vou lançar no Telegram. É só para quem está no Telegram, tá? Você vai entender mais ou menos aí. Deixa eu ver. Olha só a capa desse e-book. Eu não sei se dá para vocês verem, olha. Tá? É a capa desse e-book. Esse e-book que eu vou lançar uma série de e-books gratuitos no Telegram. Somente quem está inscrito em t.me/HumbertoVolts, Telegram é de graça, de grátis, vai receber esse conteúdo. Daqui a pouco eu vou começar a colocar e-books no Telegram. E é de graça, meu amigo. É só você participar. E tem que verificar a inscrição no Telegram também, tá bom? Então, eu vou publicar aí a respeito dos e-books no Telegram. Agora vamos lá. Quando estivermos nos céus, haverá alguma chance das pessoas cometerem pecados? Sim ou não? É óbvio que haverá chances de cometer pecados. É só você analisar. Os anjos que são santos, porque os anjos não expiaram, não experimentaram a morte. Os anjos não experimentaram a dor e o sofrimento. A condição do anjo é exatamente a condição que o ser humano vai enfrentar depois de ser salvo. E se os anjos caíram, por que o ser humano não cairá novamente? Então faz sentido você questionar se os anjos que estão num posto muito mais celestial sucumbiram ao pecado, por que simplesmente o ser humano não irá sucumbir ao pecado? Porém, Cristo nos afirma uma coisa que é importante. Não haverá mais choro, não haverá mais injustiça, e todas as lágrimas serão enxutas, serão enxugadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, tá? O pecado que leva à condenação eterna, a apostasia, negar a Deus, negar a Jesus Cristo, esse pecado, eu acredito que os eleitos por Jesus Cristo que estiverem com ele nos céus não irão cometer, ok? O pecado de negar a Deus e negar a Jesus Cristo, eu acredito que os eleitos não irão cometer. Por que os eleitos não irão cometer esse pecado? Porque na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome, onde o ladrão mina e rouba, onde o corpo humano é deteriorado pelas intempéries, o corpo humano é muito fraco, anêmico, e o corpo humano ele é muito fácil de ser morto. Não estou falando do espírito. Nesse corpo que nós estamos, todos nós que desejamos a salvação seremos testados. Todos nós que desejamos ser salvo, nós seremos testados. Então o que acontece? Aquele que for merecedor dos céus, esse negou a si mesmo, esse negou as suas riquezas e esse está com Cristo até morrer. E, de fato, todo aquele que é merecedor dos céus
pode ter certeza que ele passa por uma grande expiação, uma grande turbulência na vida. Então o que acontece, tá? Eu acredito que os eleitos por Jesus Cristo, os salvos, eles não vão negar a Deus e não vão negar a Jesus Cristo como os anjos negaram. Os anjos caídos, os nefilins. Apesar que o termo nefilim é outra história. Então esse pecado nós não iremos cometer. Agora, deixa eu te explicar outra coisa, tá? É óbvio que existe livre-arbítrio. Então, existem pecados no céu. Existem pecados. Por exemplo, numa história que não é ortodoxa, da Igreja Católica de Tobias, o anjo... Não é Tobias não, me desculpa. São histórias apócrifas, tá? Mas tem uma história apócrifa que um anjo está lutando, não é pelo corpo de Moisés, não, é por outra pessoa. Eu acabei de esquecer o nome. E aí o anjo fala o seguinte, olha bem, eu tenho que voltar para o céu agora, porque se eu não voltar, eles vão perguntar onde eu estive. E aí eles vão se questionar. E eu serei punido. Então o que acontece? As pessoas que forem salvas no céu, haverá pecados, haverá erros. As pessoas são punidas pelos seus erros. Isso é óbvio. Você lapida um diamante, é realmente removendo as pedras em volta, é polindo, tirando a melhor parte. Então o diamante ele chega como uma pedra e você vai lapidando. Então o que acontece? Existem esses erros no céu. Você que é ser humano, você que estiver no céu, pode ter certeza que haverá erros. Por isso, é uma coisa que é até mal interpretada na Bíblia. Cristo vai governar com vara de ferro. Não é que Cristo vai governar com vara de ferro. É que as pessoas vão errar e os erros das pessoas não vai levar mais à condenação, porque essas pessoas elas já conseguiram o mérito de ser salvas, mas essas pessoas vão aprender com os erros. E aí, finalmente, elas vão começar a se tornarem perfeitas. Não de perfeição divina e celestial, mas de uma conduta. Por exemplo, tá? Por exemplo, qual que deveria ser o futuro da humanidade? O futuro da humanidade deveria ser a raça humana sem querer causar furdúncio e guerra. O futuro da raça humana deveria todos nós sermos iguais. Não deveria haver discórdia, nem briga, nem dor, nem sofrimento. Todos nós deveríamos nos propormos a ajudar os outros, para que não houvesse desigualdade social, para que não houvesse fome e para que todos nós sejamos ambos beneficiados de forma igual. Esse deveria, em teoria, ser uma evolução. Porém, não é o que acontece. Mas no céu é mais ou menos assim. Então as pessoas elas vão ter outra conduta. Primeiro que o corpo humano, olha só, o corpo humano é um corpo onde existe pecado. O corpo humano é inimigo do espírito. O apóstolo Paulo mesmo disse, tá? A carne é inimiga do espírito. Então, muitos pecados que nós produzimos hoje, pecados que você não faz nem ideia, eles vêm pelo nosso corpo. Eles vêm pelo nosso corpo que nos seduz ao pecado. Quando herdarmos um corpo novo celestial por Cristo, a questão de pecados vai ser muito mais difícil, porque um corpo celestial não tende a ter os mesmos erros que um corpo carnal. Porém, haverá sim, né, livre-arbítrio, a pessoa vai lá e pode sucumbir a algum tipo de erro. Porém, como é dito no céu, vai se governar com vara de ferro, ou seja, a pessoa vai ser lapidada ali. Depois que você é salvo por Cristo, você não vai experimentar a morte novamente, porque você foi merecedor. Então todo mundo que é salvo, ninguém vai querer cometer um pecado absurdo. Tá entendendo? Mas haverá pecadinhos. Não vou dizer que é pecadinhos, é um pecado menor que o outro. Não, longe disso. O que eu estou te dizendo é, os anjos pecam, tá? Os anjos pecaram e é natural da existência de toda a criação divina errar. Perfeito, meu amigo, só Deus. Só Deus, a plenitude de Cristo. Deus que é inalcançável até os anjos. Porque Cristo mesmo disse, o único que viu a face de Deus foi o Filho. Então, o único que viu a perfeição divina foi Jesus.
E eu posso te garantir uma coisa, Jesus só viu a perfeição divina de Deus porque Jesus é o próprio Deus. Então essa plenitude perfeita, que nunca errou na vida, que não se mistura com a imperfeição, essa plenitude, mas que ama a todos nós, essa plenitude, tá? Ela simplesmente é a manifestação em Cristo. Ela vem em Cristo de forma humilde para nos ensinar o caminho, e Cristo é o que vai redigir o universo inteiro. Quem comanda os céus, quem comanda o universo é Cristo, tá bom? Então você tem que entender o seguinte, nós podemos pecar, é natural pecar. Se você não é perfeito, é natural que você erre. Somente aquilo que é perfeito não erra. Se você não é perfeito, é natural que você erre. E Deus entende que você pode errar. Deus entende que você pode errar. Porém, tá? Deus vai estar te instruindo a não pecar. Você já passou por um momento de pecado que está na terra, quando você for salvo. Então você vai estar muito bem amparado sobre o pecado. Por isso não haverá mais choro. Agora é óbvio que pode acontecer um erro ou outro ali no céu. Você não é perfeito. Mas Cristo está ali para te ensinar. Tem que confiar em Jesus Cristo. Tá bom? Não confie em homens. Eu sempre falo aqui no meu canal. Você tem que confiar em Jesus Cristo. Porque Ele é o Messias. Jesus Cristo. Confiando nele, você verá toda a imensidão que é o paraíso. São riquezas incontestáveis. Mas tem que crer em Jesus Cristo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever nesse canal, verificar a inscrição, participar do Telegram, porque eu vou estar publicando alguns e-books gratuitos por lá, tá bom? E claro, se tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo nos comentários. Fique na paz.